Olá, pessoal. Eu sou Beatriz Silveira, psicóloga e analista de RH. Eu sou o Marco Vasconcelos, consultora de RH e pedagogo empresarial. E hoje nós E iremos falar um pouquinho de vários temas, né, Bia? é isso Com vários mesmo. conteúdos. A E a gente Bia vai dar pode dar continuidade. continuidade aí, Bia. A gente vai dar continuidade à nossa série do Papo Carreira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o intraempreendedorismo. Então, o que é, como que o mercado de trabalho vê esse perfil, né, do profissional. E esse termo hoje está intimamente ligado às startups e às pequenas empresas. Bom, bacana, pessoal. Então, primeiro a gente quer agradecer a sua participação, você que está acompanhando através do nosso canal no YouTube. Também existe a possibilidade de poder acompanhar através do Conversa com RH no nosso canal do Instagram, tá? Inclusive, quem está acompanhando pelo Instagram pode compartilhar aí, no caso, agora essa live com os colegas, aqueles amigos que estão procurando emprego, aqueles que querem melhorar seu posicionamento profissional, que esse é o momento, então. Então, a gente vai dar um tempinho para você poder compartilhar com os seus amigos aí e, quem sabe, aí ajudar vocês aí um melhor posicionamento profissional agora no mercado ou na empresa que você está. É isso aí. E já para começar, só por curiosidade, o termo intraempreendedorismo foi utilizado pela primeira vez na década de 80 pelo empreendedor e escritor Gifford Pinchot III, explicando que essa é a capacidade do colaborador de empreender dentro da empresa, gerindo suas atividades e olhando o negócio como se fosse o próprio dono. Essa prática tem ganhado espaço no mercado, se tornando cada vez mais comum dentro das empresas e instituições, porque permite que os profissionais possam analisar cenários, criar ideias, inovar e buscar novas oportunidades e alternativas para a organização, né, melhorando sempre seu funcionamento, focando em otimizações de processos, além da qualidade da entrega. Apesar de tudo isso, essa característica é crescente no mercado, mas será que são todas as empresas que buscam ou estão preparadas para receber você, que tem essa característica empreendedor? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, para esse assunto, a gente convidou a Vitória Oliveira, a CEO e fundadora da Conectab RH, que é uma startup no segmento de recrutamento e seleção. Oi, gente, boa noite, tudo bem? A Bia já me apresentou, né? Eu sou a Vitória, sou da Conectable RH, uma empresa de recrutamento e seleção 100% focada no mercado de contabilidade e finanças. Sempre fui empreendedora, independente de ter um CNPJ ou não, por isso eu sou uma pessoa que incentiva muito esse assunto. Eu adoro falar sobre isso. Nunca tinha tido a oportunidade de falar formalmente sobre esse tema e acho muito, muito relevante, então desde já, Bia, Márcio, obrigada, viu, pelo convite, obrigada ao Papo com RH, acho que é uma ótima ferramenta, tanto para você que é um profissional, né, da área, quanto para você que é um profissional de qualquer outra área e está buscando um pouco mais de conteúdo. Espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Muito bom, Vitória. A gente que agradece sua participação, sua disponibilidade de tempo, vai poder contribuir aí com esse bate-papo conosco, tá? Bom, Vitória, mas assim, o pessoal tem comentado bastante sobre o que é intraempreendedorismo, né? É um assunto que cada vez tem tomado mais relevância no mercado de trabalho. Muitas empresas querem esse tipo de profissional, mas fala pra gente o que seria exatamente o intraempreendedor, né? Quais seriam as características desse profissional? E por que as empresas tanto buscam esses profissionais? Boa, Marco. Acho que é importante, né, antes de falar mesmo na prática o que é, né, isso que todo mundo fala. Eu acho que até o termo intraempreendedor não é tão conhecido. Às vezes a pessoa até sabe o que é, mas ela não conhece esse termo, ela nem sabe que existe, né, um fundamento nessas características. Então, ao meu ver, o que é, né, o intraempreendedor? É a pessoa que pensa como dono, que tem no DNA dela pensar como dono, olhar a gestão de uma forma macro. Hoje em dia, quando você é contratado por uma determinada coisa, você é contratado por um determinado setor. E a maioria das pessoas, elas sentam e executam suas tarefas de acordo com aquilo que foi determinado. O intraempreendedor é aquele que consegue se tirar daquela tarefa, olhar o macro, entender como é que funciona todos os processos, sugerir melhorias e analisar métricas de melhorias
para realmente pensar como dono. Ele tem aquilo no DNA dele de querer fazer as coisas de maneira diferente, de ver o resultado do todo e não só o resultado da sua tarefa, e ele realmente consegue olhar como dono e ter percepções que a maioria das pessoas hoje em dia não tem, porque elas estão focadas só em um processo. Então, acho que mais por definição é o cara que consegue olhar de cima mesmo tudo que está acontecendo, sugerir, implementar e acompanhar melhorias em determinadas empresas. Maravilha, Vi. E conta pra gente, assim, por que que esse perfil hoje nas empresas é importante para o mercado de trabalho? Olha, principalmente você falou já no início, né? As startups e as pequenas empresas procuram muito por esse perfil. Porque hoje em dia, eu costumo falar bastante isso, já passou a época que a empresa, ela contratava uma mão de obra. Ninguém quer mais contratar a mão de ninguém. As empresas estão procurando pessoas alinhadas a propósito, pessoas que queiram ajudar a empresa a ir para um próximo nível. Então, hoje, eu costumo pregar muito isso para as pessoas, principalmente as pequenas empresas e as startups, elas estão em fase que elas precisam de pessoas pensando, ajudando a alavancar os resultados. Porque hoje o que acontece com o empreendedor? O empreendedor acabou de, né, abrir um CNPJ, ele quer exercer uma atividade. Geralmente, começo de empresa, você não tem caixa, você não tem um valor separado, um budget para contratações muito estratégicas. Você começa pelo mais operacional, por aquilo que vai fazer a atividade, né, girar dentro da empresa. Então, quando você procura perfis de pessoas que são intraempreendedoras, você procura pessoas que, independente de estarem com uma atividade operacional, independente de serem contratados para uma coisa ou outra coisa, elas têm esse olhar macro, mesmo não sendo uma contratação estratégica ou uma contratação mais executiva, ela consegue ajudar o próprio empreendedor a ir para um próximo nível. Então, é muito bom quando você tem colaboradores que sabem fazer o operacional, mas também conseguem se tirar da atividade, olhar para um todo e sugerir melhorias e ajudar a empresa a alavancar os seus resultados. Então, acredito que o foco das pequenas e das startups esteja nisso, porque já passamos a época, e até as grandes empresas também procuram, alguma delas, o intraempreendedor, porque a gente já passou da época que alguém queria contratar uma mão de obra, agora a empresa quer contratar o seu propósito, o seu sonho. Hoje não pergunta mais o que você sabe fazer, pergunta-se muito o que você gosta de fazer, aonde você quer chegar, qual é o seu sonho. Então, o empresário em si, ele já mudou muito a mentalidade dele, ele já sabe que quanto mais pessoas alinhadas com o propósito, mais ele vai chegar num próximo nível. Então, toda vez que uma empresa está procurando realmente perfis intraempreendedores, é para aproveitar ao máximo esse perfil para que essa pessoa ajude a empresa a ir para um próximo nível. Muito legal, Vitória, esclarecedor. E assim, eu queria entender exatamente, a gente pode considerar que o intraempreendedorismo é uma competência, ela é a competência, se for, ela é competência nata, ou você acredita que qualquer pessoa pode desenvolver essa competência, né? Essa característica de intraempreendedor? Eu acredito que é uma competência. Eu não acredito que ela é uma competência nata. Eu acredito que conforme você vai se desenvolvendo, como tanto profissionalmente como pessoalmente, dependendo do ambiente que você está inserido, você consegue desenvolver mais ou menos dessa competência. Mas todo mundo tem capacidade para ser um intraempreendedor. Mas eu vejo assim, por mim, eu desde muito cedo vivi muito em comunidade, sempre participei de grupos de igreja, fiz teatro, participava de grupos, depois eu sempre fui aquela que participava de grêmio estudantil, eu sempre gostei de trabalhar em conjunto com as pessoas. Então, os ambientes que eu vivi e que eu me encaixava e que foram acontecendo na minha vida, eles foram propícios para que eu desenvolvesse essa característica. Mas eu conheço pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade, não tiveram a mesma convivência em sociedade, em comunidade como eu, e não tinham desenvolvido até certo momento essa competência. E quando entrou num ambiente que era um ambiente propício a isso, começou a desenvolver. Então, eu, de fato, acredito que qualquer pessoa, é lógico, alguns com mais facilidade, como qualquer outra competência, algumas pessoas têm mais facilidade e outras nem tanto. Algumas precisam correr muito mais atrás
para ter essa facilidade. Mas eu acredito muito que quem faz o intraempreendedor é o ambiente em que ele está inserido. Porque eu também já passei por empresas onde eu não consegui desenvolver isso. Eu trabalhei em empresas muito tradicionais, que era assim, bate aqui seu cartão, faz aqui seu trabalho, a gente não quer que você faça hora extra, a gente não quer que você fique falando de avaliação de desempenho, de meritocracia, porque aqui não existe. Então, eu não pude mostrar o meu lado intraempreendedor, porque o ambiente não era propício. E quando eu fui para um ambiente que era totalmente propício, aí lá eu sentia como se eu fosse a dona da empresa, e eu tinha liberdade para isso, eu tinha liberdade para sugerir processos e para mudar processos, e foi o lugar que eu fui mais feliz na vida. Então, tem pessoas que acabam desenvolvendo isso e tem pessoas que não desenvolvem. E as que não desenvolvem, tá tudo bem, porque eu gosto de falar isso para todo mundo. Não existe o certo e o errado em relação a competências ou em relação a perfil comportamental. Existe um ambiente que você se adequa mais e um ambiente que você se adequa menos. Tá tudo bem para todo mundo. Então, se você se sente um intraempreendedor, ótimo, parabéns. Se você não se sente, ótimo, você vai se encaixar em outro ambiente, de outras maneiras. Então, não tem certo e errado. Mas eu acredito que todo mundo é capaz de desenvolver competências, alguns com mais facilidade, outros não. Tá, legal. Antes de a Bia fazer a próxima pergunta, então, só para eu poder fortificar aqui o que você está comentando, né, e talvez não haver dúvida. Então, por exemplo, se eu sou um empresário, quero trazer uma pessoa com esse perfil intraempreendedor, antes, será que eu tenho que verificar se dentro do meu escopo de valores e competências da minha empresa, que seriam primordiais, se encaixa essa característica, essa competência de intraempreendedorismo, né? Porque também, de repente, se eu sou uma empresa, que nem você acabou de mencionar, tradicional, pode ser que não venha se encaixar, né? E pelo outro lado também, eu acho que quando a pessoa tem esse perfil e ela vai para essa empresa que é tradicional, acaba, na verdade, tendo um choque ali de cultura. E também, eu acredito que você mencionou, né? Você já passou por vários momentos da sua vida que você percebeu que você tinha essa proatividade, essa questão de fazedora, né? Que você comentou, ainda participava na igreja, participava de grupo de teatro, participava do Grêmio Estudantil. Então, você pôde se conhecer. Mas eu, por exemplo, sendo, de repente, um candidato, como que eu me conheço exatamente? Por exemplo, se eu não tive essas experiências, como será que eu posso, de repente, me conhecer para saber se eu sou tenho um perfil intraempreendedor, Vitória? Eu acho que a história do peixe fora d'água é muito real, porque quando você está num ambiente, eu sempre falo isso assim, ó, DNA é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Você, assim, ou você tem cabelo loiro ou seu cabelo não é loiro, não existe metade loiro, metade não é. Isso é um DNA. DNA é aquilo que te descreve geneticamente, ou você é uma coisa ou você não é. Então, eu acho que isso existe dentro das organizações. Quando você está num lugar e você sabe que você sabe que você não pertence àquele lugar, isso é muito visível. Quando eu trabalhei nessa empresa tradicional, por exemplo, uma das situações que mais me incomodava no dia a dia era que eu não podia me comunicar com outros departamentos. Lá era assim, se você é RH, você só almoça com RH, você está proibido de falar, de ir para um happy hour ou de conversar no corredor com alguém, tá proibido. Isso, lógico, eu tô falando de 10 anos atrás, acho que muita coisa, né, mudou de lá para cá, mas ainda existem empresas assim. Então eu já sentia que aquilo batia de frente com os meus valores. Poxa, mas se eu sou RH, eu deveria conversar com as pessoas, eu deveria entender o que as pessoas, né, pensam da empresa, eu deveria entender como é que as pessoas se comportam e tudo mais. Mas os meus diretores, eles não tinham essa visão. Então eu já sentia que aquele não era o melhor lugar para mim. Eu fazia o meu trabalho, lógico, e até porque eu não conhecia muito também outros mundos fora aquele, mas eu sabia que eu não estava desenvolvendo tudo que eu poderia desenvolver, então eu sempre ia para casa com a sensação daria para fazer tal coisa, mas ninguém nunca vai deixar, daria para fazer outra coisa, ninguém nunca vai saber. Então eu acredito muito nessa história de DNA. Agora, como é que faz para uma pessoa que existem pessoas que quando elas estiverem no ambiente certo, elas vão também saber que elas estão no ambiente certo, como aconteceu comigo. Mas existem pessoas que realmente, talvez elas passam a vida inteira em ambientes diferentes e nunca saibam se são
ou não são intraempreendedores. Então, eu acho que, assim, a pessoa, as suas características comportamentais, embora elas sejam muito importantes, muito mais visíveis, talvez, na sua vida profissional, elas também estão presentes na sua vida pessoal. Então, eu sempre brinco, assim, a pessoa que é de RH, vou falar do RH e não tão do intraempreendedor. A pessoa que é de RH, quando ela está na casa dela, provavelmente com a família dela, ela é responsável por realizar os eventos de integração. Eu sempre brinco assim, eu que agito os eventos de integração da minha família, eu que sou aquela que as pessoas procuram porque querem um conselho, uma parte mais consultiva. Então, geralmente, quando você é de uma área, quando você tem um conjunto de competências, digamos assim, tende as pessoas a reconhecerem isso em você. Então, provavelmente, essa pessoa, o empreendedor, dentro de casa, ele sempre está vendo, como que eu vou administrar melhor as finanças, como que eu vou fazer tal coisa de outra forma. Para quem tem filho, sempre testa muito nos filhos, como é que eu ensino eles fazerem tal coisa, como é que eu divido as tarefas, sempre olhando, sempre palpitando, às vezes, no trabalho do marido, da esposa, sempre ouvindo de fora e tendo ideias e fazendo as coisas acontecerem. Então, desde do ambiente de casa mesmo, isso já começa a aparecer. Eu acho que é aquela pessoa que enxerga as dores de mercado. Então, geralmente, aquela pessoa que vai num mercado, falar de mercado mesmo, você vai fazer compra, aí a logística não tá boa. E você percebe isso. E eu falo que isso é muito engraçado, porque as pessoas que são intraempreendedores, se elas estão num restaurante, elas sempre têm um pitaco de como o restaurante pode melhorar o atendimento. Se elas estão no mercado, elas sempre têm um pitaco de como a logística pode melhorar dentro do mercado. Então, são pessoas que a cabeça fica funcionando o tempo inteiro, montando e desmontando negócios e querendo dar pitaco, querendo palpitar de como as pessoas podem fazer coisas de jeito e maneiras melhores. Então, desde trabalho até dentro de casa. A pessoa começa a se reconhecer assim. Se você geralmente é uma pessoa inquieta, que sempre vê algo para melhorar dentro da sua casa, dentro da tua comunidade, dentro do teu condomínio. Então, são essas pequenas características no dia a dia. Se você é muito inquieto, muito crítico, muito analítico, geralmente você tem um perfil intraempreendedor. É por isso que o tempo inteiro você quer falar no restaurante que eles podiam fazer de um jeito melhor, ou, enfim, N coisas que você acaba vendo no dia a dia que daria para melhorar. Muito bom, muito bom. Legal, é aquela pessoa, então, que realmente vai atrás de inovação e otimização, né? O tempo inteiro. E, Exatamente. Vi, você por ser uma startup, né? Como que você enxerga aí no seu mundo essas pessoas empreendedores? Como que esse perfil de colaborador auxilia você aí nos seus processos? Como que eles te desafogam? Eles entendem as suas dores? Como é que funciona tudo isso para você? Eu acho que no dia a dia, né, essa já é uma preocupação, acho que para toda startup, desde um processo seletivo. Porque o perfil de startup, ele é um perfil diferente. Ele tem como um dos primórdios você ser intraempreendedor. Eu brinco bastante, quando você trabalha numa empresa grande, você derrubou uma coisa aqui no carpete, você aperta um botão, vem alguém, limpa, te ajuda. Você quer reservar uma sala de reunião, você nem precisa fazer isso sozinho. Você liga para alguém, que é alguém que vai lá e vai te ajudar. Numa startup, a realidade é completamente diferente. Então, assim, você precisa limpar o chão, você vai lá, pega o seu pano e passa no chão. Eu brinco que eu começo o dia como copeira, porque eu tenho que fazer, a gente tem escala, tem o meu dia que eu tenho que fazer café, que eu tenho que ver se tem papel higiênico nos banheiros. E se é assim para mim, é assim para todo mundo. Então, todo mundo, independente se é um analista de marketing, um consultor de RH, ou tanto faz, que a gente nem gosta muito desse negócio de nomenclatura e de cargo, todo mundo tem que estar cooperando junto. Então, é dia de fazer o café, vamos fazer o café. É dia de limpar um chão, vamos limpar um chão. Como é o dia de pensar estrategicamente, vamos pensar estrategicamente. Então, a preocupação de uma startup, de um cara que é intraempreendedor, ela é muito grande, porque ela sabe que ela vai precisar dele, desde as coisas mais operacionais e processuais, tanto com as coisas mais estratégicas. Então, no dia a dia, começa sempre com uma equipe pequena, você tem a preocupação de, às vezes, alguém enxergar coisas que você no dia a dia não consegue. E isso é bom, porque no dia a dia, a gente hoje tem gente que trabalha no comercial,
que consegue, numa reunião de fechamento, opinar em quem trabalha no recrutamento e seleção, e vice-versa. Então, acho que para toda empresa startup, ou toda empresa pequena, ou até as grandes que se preocupam com esse perfil intraempreendedor, para ela, a maior necessidade de ter esses perfis é no dia a dia ela ter com quem contar, tanto para uma parte operacional, de alguém que vai ajudar a apagar um incêndio, quanto numa parte estratégica de alguém querer realmente fazer as coisas acontecerem. Então, acho que assim, não é um perfil ainda muito comum, até porque, como o Marco disse, muita gente nem sabe às vezes que tem aquela característica, então é mais difícil alguém se vender como intraempreendedor num processo seletivo quando ele não sabe que ele é. Então, ainda é um processo que a gente precisa trabalhar bem o processo seletivo para entender bem o perfil, entender se essa pessoa faz sentido. E porque quando a gente também olha para perfis, principalmente numa fase inicial de empresa, que não são intraempreendedores, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque a pessoa que ela vai enxergar o processo dela, mas amanhã pode ser que aquele processo mude, e essa pessoa geralmente é que tem mais dificuldade em se moldar aos processos. Geralmente o intraempreendedor, ele é mais flexível, como ele olha o todo o tempo inteiro, ele mudar, ele sugerir uma coisa e ele conseguir fazer essa transformação é mais fácil, ele é mais flexível. A pessoa que não ela é um pouco mais engessada, ela dá um pouco mais de trabalho quando você quebra um processo e constrói um processo novo, essa pessoa ela tem um pouco mais de dificuldade. Então, para a gente tem que ter um super cuidado desde o processo seletivo para encontrar essa característica e realmente fazer com que mais intraempreendedores se interessem por trabalhar na sua empresa e que você consiga trazer esses perfis, principalmente no momento start. Pode ser que depois, a hora que a empresa tiver 100, 200 funcionários, já não seja mais tão obrigatório esse perfil dentro de uma startup, porque existem startups grandes, né? Então, acho que quando ela chega nesse estágio, nem todas as áreas, nem todas as posições precisa de um intraempreendedor, mas quando é muito início, quando a empresa é pequena, aí realmente tem uma necessidade maior. Legal, Vitória. A gente está falando de muita coisa aqui, muita coisa positiva, né? Mas eu queria também que você passasse para nós as coisas que podem ser negativas, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter alguns choques, né? De cultura, e também tem interpretações também erradas. Por exemplo, se eu tenho, talvez, se a pessoa tiver uma equipe onde é meio mesclada a equipe, com pessoas mais tradicionais e com pessoas mais intraempreendedoras. Será que também, por exemplo, essa pessoa que tem um perfil intraempreendedor ou numa equipe que é mais, talvez, mais tradicional, que as pessoas só fazem quando são requeridas, será que também ela não pode ser interpretada como puxa-saco, né? Porque também ela começa a criar oportunidades de melhorar os serviços, de implementar melhorias, né? E também, essa pessoa que é intraempreendedor, será que essa pessoa que tem um perfil intraempreendedor, será que também ela permanece muito tempo na empresa? Não, ou porque ela já tem aquela coisa. Geralmente, quem gosta de empreender gosta de ser cabeça e não gosta de ser cauda, né? Vamos dizer assim. E será que essa pessoa também que deseja ser um empreendedor, ele não pode se experimentar como um intraempreendedor e depois ele perceber, olha, como eu me relaciono com marketing, me relaciono com a parte administrativa, será que também não chegou o meu momento de empreender? Tem algum risco? E fala um pouquinho sobre os pontos negativos, de repente, que pode ocorrer caso a minha empresa não esteja preparada para esse perfil. Tá. Primeiro, eu acho importante, né, falar que o intraempreendedor e talvez a arrogância são coisas diferentes, porque existem intraempreendedores e na sua essência, o intraempreendedor, ele nem pode ser arrogante, porque o empreendedor em si, ele é a pessoa, igual eu falei, desde que limpa um chão, até que faz coisas mais estratégicas. Essa é a realidade do empreendedor. Não adianta que nem... É muito bonito o nome, né? Vitória CEO da Conectável. Mas, na prática, eu sou fundadora, eu sou empreendedora e eu ainda estou no meu nível start, onde às vezes eu tenho que fazer café, às vezes eu tenho que limpar banheiro. Então, geralmente as pessoas mais soberbas, elas não gostam desse tipo de coisa. Então, não adianta você ser o criativo, o cara que se envolve com todas as áreas e não querer pôr a mão na massa, porque isso não é intraempreendedorismo e nem empreendedorismo, inclusive. Então, acho que existe, assim, uma diferença nisso, né? E também acho que é importante olhar para
por um lado, que assim, se você é intraempreendedor e você está num ambiente que não deixa você exercer isso, você não vai ser uma pessoa feliz, realmente. Você vai ter muita dificuldade, porque as suas ideias geralmente não vão ser aceitas. Se você está numa empresa muito grande que tem processos muito engessados, isso vai acabar te desmotivando. E aí tá que geralmente você não aguenta ficar muito tempo, porque realmente você não está num ambiente propício para te fazer feliz. E eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas buscam propósito e felicidade, qualidade de vida dentro do trabalho. Ao meu ver, não existe muito esse negócio de o cara que é intraempreendedor não fica muito tempo numa empresa. Porque eu acho que o cara que é intraempreendedor, ele já sabe que existe uma escada e vários patamares que ele vai precisar passar até talvez um dia ele se tornar um empreendedor. E também não acho que o empreendedorismo é a consequência do intraempreendedorismo. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Você pode passar o resto da sua vida numa carreira dentro de uma empresa que não é sua, sendo intraempreendedor. Não necessariamente o próximo passo ou o seu day one vai ser o dia que você virar um empreendedor de verdade. Eu acho que não é uma consequência. Eu acho que é uma opção. Então, pode ser que o cara, uma hora, ele realmente veja que ele aprendeu bastante porque ele se envolveu com várias áreas e que ele tem potencial de empreender. Mas eu acho que o empreendedor ainda é mais raro do que o intraempreendedor. Então, você pode ter a segurança de uma CLT, por exemplo, o resto da sua vida e mesmo assim ser intraempreendedor. Eu até costumo brincar que é mais gostoso você brincar com o dinheiro dos outros do que com o seu próprio dinheiro. Então, toda vez que alguém, eu tô pensando em empreender, eu falo, brinca bastante com o dinheiro dos outros primeiro, tenha certeza que você quer optar por empreender, porque ser intraempreendedor é muito legal, você aprende muita coisa e empresas que têm uma estrutura muito melhor do que a sua a princípio vai ter, e você acaba, aí eu brinco, o risco não é seu, né? O risco é de outra pessoa. Então, eu não acho que o empreendedorismo é uma consequência, acho que ele é opcional. E aí entra a minha resposta também de que eu não acho que a pessoa ela sai rápido. Eu acho que ela sai rápido se você, como empresário, não fazer aquele ambiente propício para ela. Aí sim ela se desmotiva, aí ela perde muita qualidade no trabalho, a produtividade, porque ela está desmotivada, porque o ambiente não colabora com o perfil dela. Por isso que é importante o processo seletivo em si, para você entender quais são as prioridades daquela pessoa e quais são as prioridades da empresa e ver se realmente tem um match entre as duas partes. Mas eu não acho que ela se desmotiva fácil, muito pelo contrário, eu acho que quando você é intraempreendedor, você está sempre atento a novas oportunidades no lugar que você está. Então, eu já vi várias vezes pessoas criarem departamentos que não existiam dentro das suas empresas, por enxergarem oportunidades. Às vezes, um trabalho é feito de forma terceirizada e ela enxerga que dá para trazer e que ela consegue estruturar, consegue desenvolver. Então, o intraempreendedor, ele está o tempo inteiro olhando novas oportunidades no ambiente que ele está. E eu acho que se ele desmotiva muito rápido, talvez ele não tenha esse perfil. E talvez ele também não sirva para empreender, porque a parte do empreendedorismo dá muito mais trabalho do que você ser um intraempreendedor. E aí, se é uma pessoa que se desmotiva com facilidade, às vezes vai demorar para acontecer tudo que ela gostaria que acontecesse, então ela vai fazer o quê? Ela vai fechar e vai voltar a procurar trabalho? Então, por isso que eu acho que são características um pouco separadas, assim, o intraempreendedor, ele realmente está focado em resolver problema. E lógico, né, você que contratou uma pessoa intraempreendedora, você precisa propiciar esse ambiente. O Marco falou isso no início, assim, o empresário, antes dele querer contratar um intraempreendedor, será que ele tem que olhar para dentro? Eu acredito muito nisso. Eu acho que antes de você querer uma característica numa pessoa, você tem que entender se o seu ambiente é um ambiente que realmente está pronto para receber algum tipo de talento, porque às vezes você contrata uma pessoa que é fera, é um talento, tem várias qualidades que você gostaria em um profissional, mas aí você olha para dentro da sua empresa, ela não está preparada. E aí a pessoa entra, mas ela vê que não é nada daquilo do que ela imaginou e acaba desmotivando e acaba não sendo feliz. Ou às vezes ela continua ali, mas ela não consegue te surpreender ou superar a expectativa porque realmente ela não está num ambiente propício. Então eu acredito muito que realmente o ambiente ele precisa realmente dar esse match com a pessoa que está trabalhando para que as coisas fluam bem. Legal, maravilha. Bacana.
Vi, a Caroline mandou uma pergunta aqui. Qual seria a principal característica para ser um bom intraempreendedor? A gente fala, é um conjunto, né? Não existe, acho que uma característica em si. Eu acho que é um conjunto. E eu, assim, mas se eu fosse chutar o que eu acho que é um ponto que você vê logo de cara, é o senso crítico. Porque geralmente o intraempreendedor, ele é aquela pessoa inquieta, que as coisas nunca são boas o suficiente para ela. Então ela é crítica consigo mesma, é uma pessoa que ela consegue olhar para suas próprias características e o tempo inteiro se desafiar e sempre querer melhorar, mas ela também é crítico com o sistema, com o processo, porque aquela pessoa que não tem senso crítico, ela nem consegue se analisar se ela é um intraempreendedor ou não, porque ela não tem facilidade em questionar, em ver se uma coisa poderia ser de outra forma. Então, acho que é um conjunto, não é só ter um bom senso crítico que você é um intraempreendedor, não, é um conjunto. Mas acho que uma das assim principais características que logo de início você já parte por aí, né? Se todo mundo, se alguém estiver assistindo, né, e quer já começar a fazer essa autoavaliação, acho que ela já pode começar pensando o quão crítico ela é. E não é crítico de ficar, né, assim, reclamando, não é reclamão. Reclamão é diferente de crítico, né? O crítico, ele sabe, ele tá vendo o problema, mas ele também traz o resultado, né? O reclamão, ele geralmente só vê o problema. Então, o crítico é aquele que consegue dar novos resultados, é uma coisa que já acontece. Então, um senso crítico, para mim, é um dos principais, é uma das principais características. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui também que é do Carlos Alvarenga. Ele pergunta assim: como gerenciar um grupo de intraempreendedores? Acho que ele está querendo colocar sobre a questão de, por exemplo, eu tenho várias pessoas, talvez seja isso, tá, Carlos? Que têm ideias, têm esse senso crítico. Como que o gestor consegue gerenciar tudo isso para não dar problema? Acho que é uma boa pergunta, viu, Carlos? Legal. Primeira coisa é olhar para o ambiente em si. Então, se não existe uma cultura, principalmente focada em comunicação, precisa desenvolver essa cultura. Então, precisa ter cronograma para feedbacks, precisa ter reuniões periódicas para ouvir o que está acontecendo, para ouvir o que as pessoas têm de sugestão. Precisa ter meta. Intraempreendedor gosta de ver resultado, então ele precisa ter uma meta, alguma coisa para ele desempenhar, alguma coisa que ele realmente consiga medir o seu próprio desenvolvimento e tudo mais. Então, eu acho que primeiro de tudo, se você já tem uma equipe de intraempreendedor, você olha para dentro e vê se você tem um bom processo de comunicação interna estruturado, tanto para avaliação de desempenho, quanto para feedback, quanto para ouvir, quanto para discutir novas ideias, porque eu acho que o intraempreendedor, a maior necessidade dele é ser ouvido. Então, não adianta ele ficar lá tendo várias ideias e não ter ninguém para ouvir, não ter ninguém para ajudar a colocar em prática ou para catar esse novo processo, essa nova ideia. Então, acho que o principal é você olhar para a tua cultura e principalmente no item comunicação. Porque acho que a partir do item comunicação, quando você está aberto, você como empresário, como gestor de uma equipe, a ouvir, os próprios intraempreendedores, eles vão vir com a solução, eles vão vir com as ideias, e aí sim vocês conseguem desenvolver um trabalho junto. Então, acho que esse ponto de comunicação, ele tem que ser muito bem estruturado. E acho que não é só assim, aqui você tem um canal de comunicação comigo, quando você quiser, você passa aqui, a gente conversa. Não, precisa realmente ter aquele dia, aquele horário que você senta, que você faz a avaliação de desempenho, ou que você senta para dar e receber feedback, ou que você reúne com todo mundo para trocar algum tipo de opinião ou para discutir alguma pauta. Então, eu acredito muito que para motivar bons intraempreendedores, o melhor dos mundos é sempre a comunicação. Legal, bacana, né? E pensando também nisso, né? Acredito que também é um grande desafio para esse gestor, né? Porque você procura talentos, né, com competências de intraempreendedor, ao mesmo tempo você quer dar oportunidade, e é importante essa proatividade dessas pessoas para poder fazer o seu negócio acontecer. Só que ao mesmo tempo, Vitória, acho que uma empresa ela é uma organização, né? E tudo isso precisa ter muito bem organizado, né? Para não perder o foco, né? Porque pessoas intraempreendedores talvez tenham um perfil mais de flutuar entre as áreas, entre as atividades, mas dentro talvez de uma startup ou de uma empresa um pouco menor,
é importante ter essa organização, bem, talvez essa parte do cargo, da função também bem descrita, para que também a pessoa não venha perder também, né? Se perder nas atividades e também, às vezes, não pegar em lugar nenhum, né? E como que você consegue gerenciar isso, né? Para que não vire também aquela bagunça, vamos dizer, né? Porque são muitas ideias, ao mesmo tempo você não pode desmotivar, e ao mesmo tempo você tem que falar, olha, esse é o caminho, né? Como que você faz isso no dia a dia, Vitória? Eu acho que, assim, as pessoas, e principalmente os intraempreendedores, eles tendem a ter as ideias nas nuvens mesmo, o tempo inteiro pensando, criando, recriando, e aí a sua função como gestor, quando você tem uma equipe de intraempreendedores que estão o tempo inteiro tendo ideias, ou o tempo inteiro pensando em novas soluções, é tentar trazê-los para a realidade. Então, quando alguém me vem com uma ideia, eu nunca rejeito, eu sempre ouço, porque na maioria das vezes vem ideias diferentes, legais, do que às vezes você tá no meio, né, do furacão, assim, você não enxerga, e aí vem uma pessoa e enxergou isso por você, a ideia do intraempreendedor é realmente essa, mas você trazer para a realidade. Olha, do jeito que você falou, a princípio, olhando para os números, eu gosto muito de usar os números, então vamos olhar aqui para os números, será que realmente vai fazer sentido? Vamos testar. Eu acho que o teste é sempre uma boa forma de você realmente validar uma ideia ou não. Então não adianta, né, pensar e planejar, vamos testar, como é que a gente coloca isso em prática? E tentar trazer para a realidade e o pé no chão. Então você tem o intraempreendedor que às vezes ele fica muito nas nuvens, você como gestor precisa pegar, puxar ele para a realidade e falar, legal, a ideia é boa, mas como que a gente implementa? Qual que é o próximo passo? E aonde que a gente vai medir? Qual que é o resultado que a gente quer ter? E tentar, de uma maneira até numérica, mostrar quais são esses passos para a gente realmente validar se uma ideia ela é construtiva ou se ela é só uma ideia. Porque existe muito isso, assim, da pessoa, às vezes ela tem uma ideia, mas ela não olhou para a parte prática, ela não olhou para o número, e daí está a obrigação do gestor também orientar. Então, olha, é legal sua ideia, mas acho que é uma ideia ainda não tá boa, precisa, né, trabalhar um pouco mais, pega esse número aqui, ó, tá vendo esse dado? Tenta trabalhar mais com isso. Então, eu acho que é muito perfil do gestor colocar o pessoal que está muito com a ideia nas nuvens com o pé mais firme no chão e tentar mostrar e validar. E sempre ouvir e testar, porque às vezes você se surpreende também com os resultados. Se você contratou pessoas que você gostaria que elas pensassem junto, você tem que estar aberto a ouvir essas ideias, essas opiniões e testar. Então eu adoro falar, quando alguém vem me falar alguma coisa, eu falo, beleza, faz, vamos ver se vai dar certo, vamos testar. Eu dou sempre a minha, né? Eu acho que talvez não dê muito certo, mas quer testar, vamos testar. E é por sua conta e risco, porque acho que é muito isso. O intraempreendedor, ele quer correr o risco também, ele quer sentir, né, aquele friozinho da barriga se uma coisa vai dar certo ou se ela não vai dar tão certo. Ele quer também tomar o risco do negócio. Então, é dividir um pouco esses riscos e deixar sempre em aberto para o teste e também trazer as pessoas para a realidade. Eu acho isso super importante, porque às vezes o gestor ele tem a maturidade, ele tem a malícia que o intraempreendedor, que às vezes acabou de entrar, ou que às vezes ainda não conhece o negócio tão a fundo, não tenha. Então, é o papel dele mostrar algum modo de ver que, de repente, o intraempreendedor ainda não viu. Então, é sempre assim, não tentar, igual você falou, não desmotivar, porque é muito ruim quando você tem uma ideia, vem alguém, joga um balde de água fria em você, você fala, nossa, poxa, e acho que muito a maneira com que você fala, com que você dá um feedback, ela é muito importante, de novo, entrando nesse ponto de comunicação, para o empresário, para o gestor, ele é muito importante esse ponto de comunicação, porque por mais que a ideia não seja tão boa assim, por mais que seja uma coisa que qualquer um pensaria ou coisa do tipo, você tem que ter o cuidado de dar essa devolutiva para que a pessoa não fique desmotivada, para que ela continue tendo ideia, porque nem todo mundo tem boas ideias de primeira. Ninguém acorda um dia, todo mundo já teve uma ideia que deu errado, uma ideia que não tinha nada a ver, que você teve que testar e colocar na prática para entender que não estava dando certo. Então, deixa a pessoa também passar por isso para que ela aprenda. Só melhora a maneira com que você vai comunicar, com que você vai gerir também. Existe um risco de negócio, que tem risco que você pode tomar, tem risco que não, mas é sempre tentar trazer a pessoa para a realidade, mas deixar o espaço para que ela continue, né, se desenvolvendo e aprendendo com os erros também.
E é importante, né? Maravilha. A Beatriz vai complementar, Bia, mas antes de avançar, só queria. Eu acho que assim, né? Eu acho que é importante também, se eu tenho esse perfil empreendedor, também ter esse cuidado de conversar com o meu gestor, né? Eu tenho ideia, mas às vezes a gente chega muito com a ideia muito fresca, né? Não maturou bem isso. Uhum. E às vezes a ideia pode ser excepcional e você perder a oportunidade, porque você não desenvolveu bem essa ideia, ou você também não tem a clareza para transmitir essa informação para o seu gestor, né? E às vezes aquela ideia pode ser que não seja aprovada, mas porque você não colocou isso no papel. Então, acho que é importante, né, Beatriz e Vitória, você ter uma boa ideia, você começar a organizar essa ideia, né? O pensamento sobre isso, colocar isso no papel, ver as possibilidades, fazer uma análise, né, sobre os prós e contras, porque para o gestor, por outro lado, como ele lida com várias pessoas com esse perfil, então ele quer algo mais mastigado, né? Ele quer ouvir algo que, olha, se implantar isso, vai ter resultado disso, que necessariamente ele participar de tudo, porque senão ele começa assim, se envolver em vários projetos e não consegue, na verdade, dar conta do core business, né, que é o negócio. Então, acho que um ponto aqui, né, Vitória, é ter esse cuidado, né, também trazer ideias, mas um pouco mais desenvolvidas, né, antes mesmo de apresentar, para não tornar uma frustração e também não virar uma dor de cabeça lá na frente para o gestor, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acredito muito que o intraempreendedor ele precisa olhar para o chefe dele, para o gestor, para o diretor, para quem quer que seja que ele responda, como um cliente. Porque você, como empresa, você não vai levar uma solução para o seu cliente que você não tenha estudado, que você realmente não tenha entendido aquilo como uma dor dele, que você realmente não tenha avaliado o mercado para saber quais são os seus diferenciais e tudo mais. Então, você dentro de uma empresa tem que olhar para o teu gestor como o teu cliente também. Você tem que convencê-lo que a tua ideia é boa. Então, você precisa estudar, você precisa levantar número, você precisa entender o quanto de impacto aquilo vai ter dentro da organização, em quanto tempo você vai ter um retorno daquilo, qual é o retorno daquilo, para realmente, até mesmo você validar se a sua ideia é boa, porque às vezes a princípio pareceu uma boa ideia, mas aí a hora que você vai estudar, que você vai desenvolver uma linha de raciocínio, você mesmo começa a ver que, não, peraí, isso aqui eu não tinha pensado, isso aqui eu não previ, então acho que talvez nem seja tão bom assim, já nem leva para o gestor. Acho que tem que pensar que você não pode perder a credibilidade, porque daí você leva uma ideia e aí você não desenvolveu, poxa, não foi aceita. Leva a segunda, não desenvolveu, não foi aceita. Você acaba perdendo a credibilidade. Aí, às vezes, você tem uma ideia realmente boa, que faria sentido, mas a pessoa já nem te escuta da mesma forma, porque você já nem tem mais aquela credibilidade de tanto que você fala sem pensar, sem estudar e tudo mais. Então, isso acontece bastante. Muito bom. E, bom, você falou também, né, de manter o pé no chão também, deixar tudo bem estruturadinho, tudo isso, né? E você comentou de dados, de análise de dados, né, da pessoa pensar realmente se faz sentido aquela proposta, aquela ideia. E hoje o mercado mudou, né? Acho que a gente avançou e o futuro realmente é dados, né? E o que, na sua visão, Vi, o intraempreendedor, esse perfil mudou efetivamente no mercado de trabalho? Eu acredito que ele se tornou mais necessário, né? Porque, principalmente agora, eu penso nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão trabalhando dentro de casa? Se você não for uma pessoa disciplinada, se você não conseguir pensar em soluções rapidamente, você acaba não desenvolvendo um bom trabalho, porque se você é muito processual, se você depende muito de segunda pessoa, de terceira pessoa para resolver algum problema, você acaba não sendo tão produtivo. Então, eu realmente acho que o mercado, ele já vem, né, numa mudança. Eu acho que tudo isso que a gente está passando contribuiu para que acelerasse uma transformação que talvez a gente demorasse mais tempo para ter. E hoje, mais do que nunca, e é até uma discussão que a gente teve dentro da empresa, é que, do nada, todos os clientes querem contratar intraempreendedores. Então, assim, eles nem sabem que existe esse termo. Às vezes eles só falam assim, quero alguém que pense como dono, que tenha disciplina, que seja dinâmico, que saiba resolver problema, enfim, ele descreve um intraempreendedor. Então, do nada, o mercado inteiro precisa desse profissional. Então, eu acho que isso mudou, assim, muito, e as empresas, até aquelas que nem sabem o conceito, nem entendem o que é um intraempreendedorismo, elas já procuram características mais ligadas a isso. Então, eu acho que hoje o mercado ele está mais aberto a isso. Só que ainda existem organizações que não estão estruturadas para esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, as mais tradicionais
organizações muito grandes que já têm processos muito engessados. Então, geralmente, o intraempreendedor, ele não é um cara que se desenvolve numa Big Four, ele não é um cara que consegue ser feliz numa empresa grande, porque lá os problemas estão praticamente solucionados, você senta lá e executa a sua tarefa. Onde tem mais problemas são nas pequenas empresas, nas startups. Então, existem, né, hoje o mercado ele quer, é bonito até, né, você fala, não, eu quero um perfil intraempreendedor, hands-on, tudo isso que está na moda você descrever num cargo, mas às vezes essa não é a realidade, às vezes a sua empresa nem precisa disso, às vezes ela nem tem esse tipo de estrutura, então eu acho que o mercado sim, ele está olhando mais para isso, mas algumas pessoas vão muito no porque ouviu, porque leu, achou bonito, mas na prática ainda não funciona tanto. Por isso que eu acho que assim, as pessoas que não se avaliam como intraempreendedor, elas não precisam se desesperar, porque sempre vai ter oportunidades legais também em ambientes diferentes, que não necessariamente é o perfil de um intraempreendedor. Então, tem muita gente, por exemplo, na faculdade era muito engraçado, porque isso era muito visto, assim. Eu e mais meia dúzia de pessoas não queria trabalhar em empresa grande. Gostava das startups, gostava do mercado, gostava do pequeno, gostava do desafio do menor. E 90% dos meus amigos, eles queriam trabalhar em empresa grande, eles queriam trabalhar nos bancos, nas instituições financeiras, em empresa grande. E não tem, de novo, não tem certo e errado. Tem uma pessoa que vai se dar melhor nisso e outra não. Tanto que eu tive amigos que trabalharam comigo em startup que falavam, meu, isso aqui não é para mim não, quero trabalhar numa Big Four, eu quero bater meu cartão, sair no meu horário, ver que meu trabalho é aquilo e aquilo já está sendo realizado. Então, assim, não é preguiçoso? Não existe isso. Uma pessoa tão inteligente ou muito mais inteligente do que eu para conseguir trabalhar num processo, né, de uma demanda maior e tudo mais, só que uma outra linha de raciocínio, enquanto eu e outros amigos estávamos mais focados nas startups. Então, de novo, não tem certo e nem errado. Acho que o mercado, por mais que ele esteja avançado, por mais que as pessoas estejam falando mais desses temas agora, procurando mais profissionais assim, ainda existe uma grande parcela que tem um perfil diferente, que tem um perfil mais tradicional, ou que tem um perfil um pouco mais engessado, e aí tem espaço para todo mundo. Então, eu sempre acredito que vai ter espaço para todo mundo dentro de um mercado de trabalho. Agora, esse espaço que vai ter para você, você precisa ver se é o que você realmente quer que tenha. Então, eu acho que hoje a carreira, ela é muito responsabilidade, aliás, ela é inteira responsabilidade da pessoa em si, do colaborador, não é da empresa. Então, não entre numa empresa e deposite, né, a missão da sua carreira na empresa, porque não é, a empresa não está nem aí para sua carreira, ela está aí para a organização. Quem tem que estar aí para a tua carreira é você. Você pega a tua carreira e fala, não, a carreira é minha, onde que eu quero chegar, onde que eu quero ocupar. E aí sim você dá a devida atenção. Mas é isso, vai ter espaço para todo mundo, só tem que ver se realmente esse todo mundo quer aquele espaço. E aí que está o grande gap, assim, da maioria dos conflitos entre as pessoas dizerem que não tem trabalho, e do outro lado, a gente como RH sabe que o tempo inteiro a gente tem vaga e não tem profissional. Então, são visões diferentes, e eu acho que cada vez mais a gente tem que estudar e trabalhar junto, igual a gente está fazendo hoje aqui, essa live, para tentar complementar tanto a visão do RH quanto a visão de uma pessoa que está do outro lado como colaborador. E isso é bem interessante, né? Porque desse cenário que você passou, hoje a gente pode perceber que existem esses perfis são mais aproveitados pelas empresas, são as pequenas empresas, startups. E os processos mais tradicionais talvez estejam nas maiores empresas, nas grandes empresas, porque já existem pessoas que desenvolveram, maturaram muito os processos, né? Uhum. Mas entre esses dois, Vitória e Beatriz, a gente tem empresas que também estão se conhecendo, né? Porque estão percebendo que há uma mudança de comportamento no mercado, e geralmente essas empresas que estão se conhecendo talvez sejam essas empresas de médio porte. Então, por exemplo, às vezes você tem ali os dois extremos, mas de repente, se eu estou de repente numa empresa de médio porte, pode ser que eu faça parte dessa transformação, né? E aí, eu acho que uma das formas que você pode contribuir também para que essa transformação ocorra na empresa, que você acredita que percebe que não é muito tradicional, porque não existe processos enrijecidos, né? Tem coisas a serem melhoradas,
mas também não é aquela startup que fala, olha, você tem total autonomia para poder desenvolver qualquer tipo de novo serviço. Eu acho que vale a pena você começar, se você está numa empresa e vê essas possibilidades, você começar a desenvolver modelos de serviços, modelos de melhorias e ir apresentando, né, em conta-gotas, né, para o seu gestor, para o E seu diretor. sentindo, né? E sentindo, né, e provocando, né, porque existem empresas que podem ser tradicionais, mas também quando tem um perfil de um gestor ou de um líder ou de uma pessoa que tem autonomia e tem um perfil mais empreendedor, ele pode fazer essas provocações, né, para ir mudando, porque eu acho que mesmo em empresas tradicionais que está nesse processo de descoberta, porque o mercado está agora apurando, né, apurando as empresas, né, o que as pessoas têm de melhor ali para ressaltar, porque senão não vai continuar. E acho que para essas empresas vale a pena também estar atento a esses talentos, né? Porque às vezes para o empresário que é tradicional, talvez ele é um pouquinho mais fechado, mas também ele bate muito cabeça porque ele se sente só, né? Eu já trabalhei em empresas tradicionais, empresas inclusive da área da segurança privada, que você tinha um perfil muito bom de processo, porque tem muito essa questão do militarismo, aquela coisa mais tradicional, mas ao mesmo tempo você vê que é uma energia muito grande dessas pessoas para poder fazer com que as coisas aconteçam tudo certinho. E eles sentem, você percebe que eles sentem falta de pessoas ajudando, mas porém eles têm um certo medo de colocar o seu negócio em risco, né? E eu acho que para essas empresas, acho que é importante você ter a sensibilidade como intraempreendedor, né, que é uma característica que trabalha com visão mais sistêmica do que está acontecendo, não somente naquela atividade, mas também começar a trabalhar com esse conta-gotas, né, de dar essas sugestões de melhorias, porque ele vai poder abrir a mente, né. E também tem muitas pessoas que têm o perfil empreendedor e também tem o receio, poxa, mas será que eu começar a dar essas ideias? Será que as pessoas da minha equipe, será que não vão me entender de um lado um pouco meio negativo? Aquela pessoa que quer fazer mais do que os outros, né? Que quer ficar um pouquinho mais do horário de expediente. Eu acho que essa pessoa com perfil empreendedor, ela não deve pensar assim, né? Nos outros, mas ela tem que pensar assim na carreira, como a Vitória acabou de mencionar. As empresas elas buscam os seus resultados, buscam alcançar os seus números, né? Você tem que pensar na sua carreira, a sua experiência, né? De repente eu posso experimentar algo, não sendo da minha empresa, mas no negócio do outro, mas será que não vale a pena eu realmente entrar de cabeça, tentar apresentar esse resultado, essa melhoria? Então, não, acho que um dos principais motivos que as pessoas acabam desistindo, porque elas pensam muito também no outro, né? Então, eu vou começar a fazer isso, vão me interpretar de uma forma errada. Eu lembro que quando eu comecei na minha carreira, né, de RH, eu, na verdade, era da área administrativa de uma empresa que era uma empresa de segurança privada. E era administrativo financeiro. Eu cuidava de nota, recolhimento de tributos. E só que na época eu cursava recursos humanos e eu via que existia alguns gaps, né, na área de recrutamento e seleção da empresa e na parte de onboard. E eu falei, poxa, eu preciso, de repente, ver se aquilo que eu estou fazendo na faculdade realmente é só teoria ou funciona na prática. Eu comecei a flutuar nas áreas e conversei com o pessoal de RH da empresa, comecei a procurar entender como que funcionavam os processos e comecei a dar algumas sugestões. Mais ou menos foi uns 9 meses, eu apresentei uns 3 projetos, mas eu procurei até colocar no PowerPoint, organizei as possibilidades e apresentei. O RH, eu lembro que na época a gestora ela não deu muita atenção, mas como a gente tem um perfil intraempreendedor e o empreendedor não desiste na primeira, eu falei, eu vou apresentar para uma outra pessoa. Apresentei para o gerente geral falou, não, olha, faz sentido. Apresenta, de repente, para a diretoria. Eu tive a coragem de bater lá na porta da diretoria lá e apresentar, e até que ela me chamou para depois estar assumindo a área de recrutamento e seleção dessa empresa. Então, se eu talvez pensasse no que os outros achassem, eu pararia na primeira barreira, né? Eu acho que, e era uma empresa tradicional, então eu tenho alguns cases que eu pude construir dentro de empresas tradicionais, mesmo com um perfil intraempreendedor. Então, acho que as pessoas têm que tentar, né, Vitória? Ela não pode desistir Sim. na primeira, né? E buscar se encontrar, né? Porque você vai se encontrando nesse percurso, né?
Sim, exatamente. É o que a gente não pode levar ao pé da letra, que não é porque uma empresa é tradicional que ela não está aberta a mudanças. Às vezes ela não sabe por onde começar. Às vezes a empresa familiar vem muito tempo dentro daquele processo e o que ela precisa é realmente de alguém para ajudar a enxergar de outra maneira e fazer com que as coisas sejam reestruturadas. Então é de empresa para empresa, é lógico, é muito mais legal você entrar numa empresa que ela já está aberta para você fazer o que você bem entender dentro dela, do que você entrar numa empresa tradicional e ganhar o teu espaço para então mostrar, igual você fez na tua empresa, e mostrando os resultados de pouquinho em pouquinho, aí você vai vendo. Eu acho que é até mais prazeroso quando isso acontece, porque você vê uma mudança de cultura que você pode influenciar, né? Você pode trabalhar e desenvolver. E em relação a não ligar para o que os outros pensam, o intraempreendedor, ele sempre vai ter esse desafio, porque aquele que não é, ele nunca vê o intraempreendedor com os bons olhos, ele sempre vai julgar, vai falar que a pessoa está querendo se achar, está puxando o saco do chefe, está fazendo, né, para aparecer, e é uma coisa que a vida inteira você não vai agradar todo mundo. Então entra por aqui, sai por aqui e vai buscando soluções para como diminuir, né, esses ruídos dentro da tua equipe, dentro das pessoas. Vai mostrando através do teu exemplo, da maneira com que você se comporta, que realmente você tá lá para ajudar e não para, né, acabar, sei lá, as pessoas pensam que você está ofuscando, né, que você está se intrometendo no trabalho delas. Então, é usar também esse lado analítico e crítico para entender essas críticas, saber que é realmente por conta do perfil daquela pessoa e tentar, né, de alguma maneira, através das suas atitudes, a minimizar um pouco esses ruídos que eles são inevitáveis, né? Eles vão acontecer de qualquer forma. Perfeito, Beatriz. Beatriz, tem mais uma pergunta, Bia? Não, por enquanto não, Marco. Bom, então eu queria primeiro agradecer, então, Vitória, pela sua participação, pela sua disponibilidade, e queria entender um pouquinho como que as pessoas, de repente, podem te encontrar nas mídias sociais, se quiser falar um pouquinho também do seu trabalho da empresa, né, que está conectável também, se alguém está assistindo a gente, está procurando também, olha, preciso contratar um perfil intraempreendedor, como que faz para te encontrar a tua empresa, suas soluções? Fala um pouquinho para a Legal, gente. primeiro, Marco e Beatriz, obrigada, né, pela oportunidade. E, de novo, parabéns pelo projeto. Eu acho super importante, falei desde o início, né, uma pauta super relevante. A internet está cheia de conteúdo, mas de conteúdo bom mesmo. É difícil a gente encontrar e eu acho que esse papo aqui é super relevante para as pessoas se encontrarem, se entenderem, não só os profissionais de RH, mas principalmente as pessoas que são profissionais de tudo que é tipo de área e nem sabe às vezes que é intraempreendedor e acabou de descobrir que é. Então, acho isso super importante. Parabéns, obrigada pelo convite. A Conectábil, você pode acessar lá pelo Instagram, @Conectábil, Conectábil com 2 N's, igual está escrito aí do lado do meu nome. E aí lá você tem acesso ao nosso portal, onde tem todas as vagas que a gente está trabalhando nesse momento, se você é candidato, né, e está procurando vaga na área contábil financeira. E se você é empresa e está procurando esses perfis de candidatos voltados para a área contábil financeira, que sejam empreendedores, a gente está lá para selecionar da melhor maneira. E se também não for intraempreendedor, enfim, a Conectável ela trabalha com seleção de pessoas e é personalizado de acordo com a necessidade de cada empresa. A gente só tem esse realmente o nosso foco específico na área contábil e financeira. Maravilha. E eu também queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, acompanhou a gente. Obrigada também, Vitória, por participar aqui, Marco, né, da gente montar esse bate-papo, que eu achei que foi muito produtivo. E se você descobriu aí o seu perfil intraempreendedor, é tudo isso que a gente falou. Procura no mercado também as empresas que estão abertas e preparadas para receber você, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom, eu quero agradecer, então, a todos que puderam acompanhar durante essa quarta-feira aqui, né? Essa noite de quarta-feira. E pedir para você também, se você não acompanha ainda a gente nas redes sociais, acompanhe a gente, estamos no Instagram, como @conversa com RH, aqui também no YouTube, né? Dá um like aí no vídeo se você gostou. Começa a seguir a nossa página também aqui no YouTube, né? Para se inscrever, para poder receber os nossos próximos vídeos. E pelo LinkedIn também. Tá bom? Agradeço bastante a todos que puderam participar aqui conosco.